Deus continue nos abençoando. Agora tem som, né? Que reunião tão abençoada, né, irmão? Tão maravilhosa. Podemos sentir a presença de Jesus aqui, né? Que louvor maravilhoso, né? O coração da gente falta explodir, né? É tão gostoso sentir a presença dele. Entrar na atmosfera do Espírito Santo. E como diz Paulo, isso nos dá ousadia, autoridade. Isso nos traz um gozo tão profundo que não tem como explicar, né? Se pudéssemos sempre senti-lo, a sua presença constante em nossas vidas, nas reuniões, e entrar nessa atmosfera tão boa, tão maravilhosa. O profeta de Deus, o irmão Branham, disse que não ficaria nem um enfermo aqui no nosso meio. Muitos sinais, maravilha, seria realizado no nosso meio. Entrar realmente nessa atmosfera espiritual. Imagino como o irmão Branham se sentia ali em suas campanhas, quando a unção vinha sobre ele, e ele expressou que ele se via com uma pessoa ao seu lado, o anjo estava ao seu lado, e discernindo os pensamentos das pessoas, as intenções de seus corações, e Deus, através do profeta de Deus, operou sinais e maravilha, e o povo foram abençoados. É gostoso demais que o Senhor sempre nos faz sentir a presença dEle, né, irmão? Isso é muito bom. Eu vi enquanto louvavam a Deus aqui as irmãs, nesse período de louvor, como a igreja se regozijou, se alegrou e derreteu, né, irmão? Seu coração derramou a sua alma na presença de Deus. As pessoas falam, não se sente mais esse avivamento nessa... É difícil entrar na presença de Deus, sentir essa atmosfera do Espírito quando nós estivemos reunidos. Isso era no passado. Tem gente que pensa isso. Alguns anos atrás, vocês viram agora, né, irmãos? Pôde senti-lo, né? Que é fácil, não é difícil. É só buscar. Entrar no espírito de adoração, no espírito da palavra, da oração. Então podemos sentir, né? Ele está exatamente tão pertinho de nós. Deus não abandona o homem é que sempre deixa Deus. E quando o homem deixa Deus, Deus sempre está à procura do homem. A escritura que nós vamos ler, irmãos, é no livro de Paulo, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 14. E o capítulo 2 e versículo 14. E aproveitando, né, irmãos, estar conosco aqui antes da leitura, os irmãos de Guanambi, graças a Deus, eles desejaram tomar a ceia conosco, e eu prontifiquei a buscá-los, irmãos. Eles estão aí, né? Junto conosco, tendo esse companheirismo. Conosco aqui, para tomar a ceia, né? Junto conosco dessa vez. Todos encontraram? Hebreus capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livraste a todos que estavam com medo da morte, e livraram-se todos os que com medo da morte estavam, por toda a vida sujeito à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo.
porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer os que são tentados. Senhor Jesus. Nós levantamos nossas mãos com essa unção tão maravilhosa que está aqui, Senhor, neste lugar. Este lugar está ungido, Senhor. Podemos senti-lo a tua presença. A unção do Senhor aqui, pairada aqui sobre nós, Pai amado. Ajuda-nos mais uma vez, Senhor, enquanto nós estamos diante da mesa do Senhor, para tomar a comunhão. Perdoa nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, Senhor, e ignorância, Senhor. E agora nós invocamos o sangue do Senhor Jesus sobre nossas vidas, Senhor. E fale conosco nesta noite, mais uma vez, através da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós o pedimos essas bênçãos sobre nós. Graças a Deus e amém. Podemos assentar, irmãos. Graças a Deus. O profeta de Deus, ele diz: quando Jesus morreu no Calvário, foram vomitadas da terra, o preço estava pago. Ele pagou o preço da nossa redenção, da nossa alma. Ele nos redimiu. E o profeta diz: quando Jesus morreu no Calvário, foram vomitadas da terra, o preço estava pago. O cativeiro de Satanás foi rompido. E nós escapamos das mãos de Satanás, como um pássaro escapa da prisão. Aleluia. E aí ele diz: e foi rompido o cativeiro de Satanás. Amém, Jesus. E foi rompido o cativeiro de Satanás. Deus colocou de volta nas mãos do homem aquilo que o homem tinha perdido no Éden. Deus o colocou de volta nas mãos do homem, o que ele havia perdido. Ele colocou na mão do homem outro caminho que ele estava procurando. Ele não tinha que chorar mais. Quando ele quebrou a espinha de Satanás ali no Calvário. Isso é para a nossa alegria, irmão. É para a nossa vitória, amém? Graças a Deus. A coluna do pecado foi quebrada, da enfermidade, e isto traz cada ser mortal à terra de volta para a presença de Deus com os pecados perdoados. Merece dar um amém, não merece, irmão? Não merece? Amém significa assim seja. Aí no parágrafo 48 ele diz: aleluia. Irmão Brana foi o nosso exemplo, irmão. Ele foi o nosso exemplo como profeta, nosso profeta. Ele diz: aleluia, nossos pecados estão perdoados. Satanás não pode nos obscurecer mais de Deus. Há um caminho feito. Há um telefone ali, há uma linha para a glória. Isto faz com que cada pessoa alcance aquela linha. Ele não é maravilhoso? Tudo fica fácil, tudo fica gostoso com esta unção, não é, irmãos? Muda o quadro. Aleluia. Ele diz: glória, você tem que dizer, você pode dizer? Glória a Deus. Você, que difícil dar um glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus. É, pastor, eu realmente sou difícil, mas agora eu dei um glória a Deus. Expressar mais alto, às vezes você dá no espírito.
mas Ele quer que você expressa com a sua alma forte, forte. Você não tem que dizer, eu não sou digno. Certamente você não é. Você nunca poderia ser, mas um que é digno tomou o seu lugar. Jesus Cristo. Você está livre. Você não tem que se preocupar mais. Você não precisa ser um homem buscador de prazeres aqui na terra. Como diz o poeta, há uma fonte cheia de sangue que corre das veias de Emanuel, onde os pecadores mergulham abaixo das águas e perde toda a sua mancha de culpa. O sangue carmesim, o sangue purificador que nos purificou a nossa alma de todo o pecado e tirou toda a condenação que estava sobre a raça humana. Isso aqui é forte demais, irmão, isso aqui é maravilhoso demais. Você não tem que estar perdido. Há um caminho do alto. E é chamado o caminho da santidade. O imundo não passará sobre ele, pois ele vem primeiro à fonte. Então ele entra no caminho do alto. Ele rompeu os poderes de Satanás. Ele abriu as portas da prisão do inferno. E nós saímos. Para cada homem que estava trancado nesta terra, na prisão, temendo que quando ele morresse, o que a morte seria para ele? No Calvário ele abriu aquelas portas das celas e permitiu que cada cativo fosse liberado. Ou libertado, perdoe-me. Você não precisa mais ser perdido pelo pecado. Você não tem mais que entregar os seus membros para o pecado. Você é o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mantenha-se limpo, com a vida consagrada, irmão, santificada para Ele. Mantenha-se puro. Então, você não tem mais que entregar os seus membros para o pecado, bebendo, fumando, jogando, mentindo. Você pode ser honesto, justo e direito. E ser um verdadeiro cristão. Que para isso Ele morreu por mim, morreu por você. Aleluia, nos dando essa liberdade de servir a Ele. E ser justo. E Satanás não pode fazer, Satanás nada pode fazer a respeito disso, porque você está seguro na linha, a linha da vida. Está ancorado na rocha das eras, nada pode te abalar disto, nenhum vento pode te abalar nisto, nada. Nem mesmo a morte, ela mesmo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ela não pode separar nós. No parágrafo 53 ele diz, isto é que o Calvário significa. Aqui está o significado do Calvário, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Homens que estavam em cativeiro foram liberados ou libertados. Homem que uma vez estava sob o temor da morte, não pode mais temer.
não pode mais temer a morte. Um homem que anseia por uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Ele pode andar no caminho do alto e erguer a sua face em direção ao céu, porque ele está livre. Aí o profeta fala, aleluia. Você pode dizer como o profeta diz, aleluia? Tem gente que fala, o povo dessa mensagem é um povo frio, né? Já vi até pregador dizer, esse sistema aí não pode dar um amém, parece que é travado e tal e tal. Não, não é assim. Nós temos toda a liberdade no Espírito. Isso não depende apenas do pastor, de cada membro. Você tem toda a liberdade no Espírito de glorificar o nome do Senhor, de gritar, de chorar na presença de Deus, de levantar, de pular se desejar, de bater palmas. Os membros têm toda a liberdade. Você tem, nós temos. Nosso profeta foi assim, né? Aleluia. O nosso profeta nos deu exemplo. Ele está redimido. Nós estamos redimidos. Ele não precisa se preocupar mais, pois há uma maneira de saber se você está certo ou não. Deus nos dá vida. Nossos pecados acabaram. Aquele dia no Calvário pagou o preço. E quando você tomar a fila da ceia, comer do pão e tomar do vinho, lembra disso. Representa aquele grande sacrifício que Cristo fez por você, por mim no Calvário. Isso aqui representa o preço da nossa redenção. Que às vezes os membros tomam a ceia sem saber o significado da ceia. O profeta diz, você tem que ter a revelação do sangue, discernir o corpo de Cristo como Paulo ensina. Quando vemos tudo aquilo, não é de se admirar que o poeta escreveste. Rochas fenderam e os céus escureceram. O meu Salvador inclinou a cabeça e morreu. A abertura do véu revelou o caminho para as alegrias celestiais e o dia sem fim. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Agora, irmãos, vamos ficar de pé. E nós vamos ler a leitura oficial da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vocês que está com a sua Bíblia, abre a Bíblia e vamos ler junto, irmãos. Ele é maravilhoso, Ele fez muito por nós. Ele pagou um preço muito alto pela nossa redenção, pela redenção da alma do homem. Inclusive a minha, né, irmão? Aí você pode dizer a minha também, a minha também, a minha também. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste pão
e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos ler ainda em São João capítulo 13 e o versículo 12. Depois que lavou os pés e tomou seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, e disse-lhe: entendei o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Os irmãos podem se assentar, irmãos. Curve a sua cabeça, né? E fale com Deus, e tenha um momento de reverência aqui na presença de Deus. E você pode memoriar agora a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e senti-lo mais forte, o sentido de tudo isso, graças a Deus, e o significado, né, irmãos, mais profundo do que o Calvário significa para você, para todos nós. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Olhe para cá, irmãos. Aqui está o pão e o vinho. O pão, ele representa o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E o vinho representa o sangue do Senhor Jesus. Juntos levantem suas mãos e juntos vamos pedir a consagração do pão e do vinho. Senhor Jesus Cristo, Tu és maravilhoso, Senhor. Isso mostra o quanto o Senhor nos amou, Senhor, de se entregar à morte por cada um de nós. Pois a Tua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Senhor Jesus, por esse tão grande amor, o que nos amaste antes da fundação do mundo. E aqui está este pão, Senhor, representando o corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós apresentamos diante do Senhor Jesus e pedimos que o Senhor Jesus santifica este pão, Senhor Jesus. Consagra este pão qual nós vamos comer, pois ele representa o corpo do Senhor Jesus Cristo. Este vinho, ele está aqui representando o teu sangue, o sangue do Senhor Jesus. O sangue do Novo Testamento, da nova aliança, do novo pacto que o Senhor fez conosco, depois que o homem caiu ali no jardim do Éden. Santifica, Senhor Jesus, este vinho, consagra este vinho, Senhor, qual nós vamos beber, pois ele representa o teu sangue. Agora este pão e este vinho está consagrado diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Louvado seja Deus. Isaías 53 diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Aleluia, graças a Deus.
Amém, graças a Deus. Chegamos ao final de mais um culto de Santa Ceia. E nós cumprimentamos todos os irmãos que participam conosco. São aproximadamente 68 irmãos. Em Bom Jesus da Lapa, o irmão Fred e toda a sua família. Em Brejinho das Ametistas, o irmão Vanderlino e toda a sua família. Em Caculé, a irmã Marculina. Em Caetité, a irmã Alice, irmã Osana, Nenê, Isaac e a irmã Juliana. Em Feira de Santana, o irmão Martim, Giovanni e a irmã Joana. Em Guanambi, o irmão Luiz e o irmão Rodrigo. Em Itabuna, a irmã Sharon, Lise, Silas e a irmã Alane Coutinho. Em Pindaí, a irmã Veraci, irmão Vando e a irmã Tatiane. E no Ceará, em Barbalho, o irmão Severino. Vamos levantar nossas mãos e dizer: Deus abençoe. Que Deus vos abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao nosso Deus. E oração especial pela irmã Alice, minha avó, que hoje completa mais um ano de vida. Deus abençoe a vida dela. 97 anos hoje. Senhor nosso Deus e Pai celestial, nós te damos graças, Senhor, pelas bênçãos derramadas em nosso meio, Pai. Pelo sangue carmesim que nos dá a ousadia de entrar no santuário e ter companheirismo contigo, Jesus. Não havia nenhuma chance, ó Pai celestial, para a raça humana, Senhor. Havia um abismo de separação ali, Jesus. Mas o Senhor veio, derramou o seu sangue ali no madeiro do Calvário e fez a ponte que liga o homem aos céus, ó Pai. Que liga o homem ao Senhor Jesus Cristo, ó Deus. E nós estamos, ó Deus, nós atravessamos este caminho, Senhor. Esta ponte, ó Pai celestial. Nós estamos rumando à eternidade, como disse o seu profeta, ó Deus amado. E Deus, que o Senhor venha nos ajudar nesta hora, ó Pai. Ó Deus, esses pedidos de orações que estão aqui, Senhor, chegaram agora. A irmã Leide, sua família, seu esposo Josemar, todos os irmãos ali, Senhor, em Itabuna, que se encontram enfermos, Jesus amado. Também a irmã Alice, que aniversaria hoje, ó Pai celestial. Nós apresentamos e recomendamos a Ti nesta hora, Jesus. Ó Deus, Tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aqui há muitos justos orando, Jesus. Porque se existe um povo justo nesta terra, somos nós, ó Deus, filhos e filhas de Deus, Pai. Que o Senhor vá de encontro, ó Deus, à necessidade de cada um, ó Pai. Os irmãos que participaram através da internet, leve uma bênção especial sobre suas vidas, ó Deus. Os irmãos de Guanambi que estão aqui conosco nesta noite, que o Senhor leve-os em paz para os seus lares, para as suas casas, ó Deus. Em segurança, Jesus, com mais força e fé em seus corações, ó Pai. E que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Jesus, no nosso dia a dia, em casa, nos nossos afazeres, na nossa família, em nosso trabalho. Que o Senhor guie os nossos passos e cuide de cada um de nós. No nome do Senhor Jesus te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus, despeçam um ao outro e na terça-feira nós estaremos de volta aqui, se assim o Senhor nos permitir. Boa noite com Jesus.
chão, o envolveu em um lençol de linho, tendo envolvido para o sepulcro, regressou, tendo sepultado, os guardas vigiaram. Houve grande tristeza, mas logo veio a alegria. Foi no primeiro dia, bem de manhã, as Três Marias, correndo ao sepulcro, levando muitas especiarias. Foram todas apressadas, mas das novas elas não sabiam. Chegado, mas nada encontrou. Teve a oportunidade, falou com o anjo do Senhor. Elas lhe perguntaram, ele logo declarou: não está mais aqui, pra Galileia já regressou. Jesus já ressuscitou e entre nós aqui está, tendo todo o poder para o seu povo abençoar. Todas as enfermidades vai em seu nome se retirar. Os braços do Senhor estão estendidos para salvar.